As pessoas me perguntam por que as divas não vão para o divã. E eu disse o seguinte: uma boa diva é aquela que não tem medo de explorar as varandas da sua alma, diria o nosso querido e saudoso Rubem Alves. Numa fala psicanalítica, eu diria, é aquela que não tem medo de investir no reconhecimento de si mesma e no trajeto à sua subjetividade, entendendo que no mundo contemporâneo, carregado de superficialidades, né, autoconhecer-se é a mola motriz para o sucesso. Pessoas que têm, né, um trabalho conciso consigo mesmo, na perspectiva da melhoria ou da feitura de novas versões acerca de um tempo que nos convida a romper com os grilhões, né, que nos impedem a ampliar o campo visual, são aquelas pessoas que melhor se relacionarão com os não-eus e melhor darão trato no seu ofício profissional. Uma vez que, né, transgrediram a ordem estabelecida que diz por vezes que escutar-se é feio, que ter medo é feio, que frustrar-se é feio, que às vezes ou por vezes perder algo é ruim, quando às vezes, vamos fazer um parêntese, é livramento, né? Então vejam só, né? A ideia contemporânea que nos atravessa é de uma investidura em si próprio, numa perspectiva de autoconhecer-se, para a partir daí pensar as suas relações com o outro e com o mundo, né? Eu tenho dito algo que é fantástico e que não é meu. É um jargão, né, um ensinamento que faz a gente pensar muito sobre as nossas travessias ao longo da nossa feitura. Alguém, num tempo, disse: o importante não é onde você chega no topo da montanha, o alcance desse topo da montanha, mas as aprendizagens que você fez durante o trajeto para chegar a esta possibilidade. Ou seja, né, o que nós fomos aprendendo ao longo da nossa existência, com todos esses medos e essas frustrações e essas ansiedades e as alegrias, mesmo que temporárias, né? O que nós fomos aprendendo na constituição de ser e estar no mundo? Na constituição, como diria o professor Vasco Moreto, de reeditar-se como alguém que não pronto busca ser melhor. E aí é fundamental que nós não tenhamos medo, né, e eu digo isso com muita tranquilidade, fazer os desmanchamentos necessários. Às vezes, ou por vezes, desconstruir o regime de verdades que nos coloniza, nos dá a possibilidade de ver para além, né? Olhar por um outro prisma e entender percepções de mundo que outros tantos não conseguem perceber. Por isso que a Lia Luft, no seu texto Pensar é Transgredir, vai dizer o seguinte: é fundamental que nós tenhamos a clareza que sair do óbvio, sair da superficialidade, é transgredir uma lógica de poder, né, vertical, que nos condiciona a pensar em massa sobre as coisas, né? E aí eu não estou dizendo que pensar na coletividade é ruim, mas eu estou dizendo que nesta coletividade existem individualidades, e essas individualidades não podem ser negadas, né? Então, na verdade, a Lia nos traz uma pista quando ela diz o seguinte, né? É preciso transgredir as fontes de poder que determinaram que as coisas têm que serem do jeito que são, num tempo em que é líquido, onde o regime de verdades vai nos convidando de maneira muito dinâmica, né, a romper com processos antigos ou inadequados para esse tempo.
Porque eu costumo dizer o seguinte: tudo que é clássico permanece e é significativo. Eu, por exemplo, sou um clássico. Não me considero uma pessoa velha. Me considero um clássico. Um Vygotsky, um Piaget, que a gente lê e não dá para botar fora, né? Tem gente botando os clássicos fora e eu fico furioso com isso. Porque os clássicos estão aí para subsidiar o contemporâneo. O contemporâneo só não virou vapor porque os clássicos vão nos dando base para nós fazermos as tessituras do concreto. Então eu costumo dizer que o fato de ser clássico não me deixa empoeirado. Não me deixa empoeirado. Porque tudo que fica empoeirado na casa se torna o quê? Obsoleto. A gente quer dar para alguém, né? Sabe aquele pinguim de geladeira? Né? Horroroso. Tá? Que a gente comprou o parzinho de pinguim, né? Ele tá empoeirado, a gente não aguenta mais tirar o pó do pinguim. A amiga chega para tomar café e a gente diz: tu não vai acreditar, eu separei uma coisinha para ti. E a gente despacha, desova aqueles pinguins, né, de geladeira, porque na verdade eles não têm mais significado ali, né? E por não terem significado, eles começam a empoeirar. Cuidado, né? Cuidado para não criar poeira. Tudo que pega poeira, né, toma-se de poeira, é porque perde, como diria o professor Edgar Morin, a pertinência. Gente pertinente não é impertinente, é pertinente. Gente pertinente é gente que é necessária. Gente que é necessária. É tão bom a gente ser necessário, né? Que coisa boa é as pessoas dizerem o seguinte: olha, né, quando você chega, as coisas, né? Ai, quando você chega e começa a conversar com a gente, tudo muda. Isto está associado a uma ideia de que, né, clássicos, né, nós vamos atualizando o nosso regime de verdades sem medo de olhar para dentro. Sem medo de olhar para dentro. Né? Sem medo de fazer os borrões necessários para nos tornarmos alguém melhor a partir de problematizações. Imaginem só se eu fosse governado hoje pelo regime de verdades que me fez quando eu iniciei no Paço dos Cardoso com uma turma de segunda série, 35 alunos, e usava calça bag. Vocês devem lembrar da calça bag. A gente usava calça bag e usava o quê? Usava sandália franciscana. Era para poder passar os riachos, né? Era ruim? Não, nós amávamos. Nós éramos praticamente os canarinhos de Cristo, né? Semeando, né? Não gosto da coisa, mas vamos romantizar, tá? Semeando. Hoje o tempo é outro. Eu não posso mais ser governado pelos mecanismos da docência da década de 90. Há outros aspectos subjetivantes nesse sujeito que aos 40 anos tem uma outra concepção de mundo, de educação, de política pública, de governabilidade, né? De relações, de afeto, de identidade como sujeito protagonista, ou seja, né? O tempo não foi só agregando cronologicamente, ele foi me dando possibilidades de pensar a partir de um histórico que elementos fariam da minha atualidade alguém, né, pertinente. Edgar Morin, pertinente. Quando a gente deixa de ser pertinente no casamento, ele entra em falência. Quando a gente deixa de ser pertinente, né? Vou aqui fazer uma analogia com a minha área, que é educação. Quando a gente deixa de ser pertinente na educação, começam com Nossa Senhora da Biblioteca. Você não quer ir para a biblioteca? Olha, a máquina de xerox está te chamando, né? Quer dizer, é a ideia de que a gente começa a perder a pertinência. Nós jamais podemos perder a pertinência. A gente tem que ser, sim, ou esforçar-se para ser alguém que o outro, assim como nós, entende que é presença no mundo. Me faz falta não ouvi-lo. Me faz falta não vê-lo. Me faz falta não senti-lo. Ou seja, né, não tem a ver com ser substituível ou não. Tem a ver com ser interessante. E aí também mudando um pouco o conceito de interessante. Trabalhando com o conceito de interessante como pertinente,
né? Como alguém que tem significado para ser e estar. Por isso que eu digo a vocês, já imaginaram eu agora, no auge dos 40 anos, com uma calça bag praticamente no peito, dizendo para vocês que a melhor forma de alfabetizar é pontilhado? Deus Nosso Senhor, né? Que bom que as minhas versões, como um amigo do saber que sou, as minhas versões foram se reeditando. E hoje o meu convite a vocês é a reedição. Não tenham medo de se reeditar, né? Não tenham medo de olhar, né, para aquilo que vocês sabem, né, ou têm como um saber, e pensar o seguinte: como eu posso problematizar esse conteúdo, ou esse elemento de viver, para tornar a minha vida ainda mais interessante, ainda mais pertinente, né? Então fica aí, né, o meu recado e o meu carinho de hoje, né? Que a gente possa transgredir a ordem estabelecida para que nos tornemos clássicos, e clássicos de pertinência. Seja alguém de pertinência. O professor Edgar Morin diz, né? Ser de pertinência é fazer falta. Fazer falta. Então vamos trabalhar com a ideia de nos tornarmos alguém capazes, né, de fazer esta falta, no sentido de se tornar uma pessoa capaz de não ter medo de reeditar-se diante dos múltiplos contextos que nos atravessam. Um beijo grande, fiquem bem e até a próxima.